queda de mais de 50% em um mês. Foi isso que a Bitcoin fez nesses últimos dias. E agora, cara, o mercado colapsou? Ou será que é momento de compra? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Além de falar sobre a minha opinião de Bitcoin, vou falar também sobre outras criptos que estão na boca do povo, como Dogecoin, Ripple, Ethereum, Cardano. Então vamos falar sobre todas essas moedas hoje, utilizando análise gráfica para entender se é hora de comprar. Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou o Fabrício Lorenz, analista de investimentos, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, analisando o mundo de criptomoedas. Esse momento de mercado tá bastante tumultuado, tá vendo uma perda de valor muito grande. Ontem, as criptos caíram mais de 20% em questão de poucas horas. E aí, será que abre espaço para uma boa oportunidade, ou será que o mercado de criptomoeda tá colapsando e é melhor a gente ficar de fora? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, utilizando análise gráfica pra gente entender os principais movimentos. Uma coisa é a gente ter opinião sobre o ativo, outra coisa é a gente fazer uma análise olhando indicadores, olhando movimentos e entendendo a partir de uma visão objetiva se é hora de comprar ou não, se faz sentido a gente se posicionar naquele ativo. O importante aqui, quando a gente vai analisar um ativo, quando a gente vai comprar algo pensando em valorização, é entender o melhor timing, é entender se aquele momento que a gente está se posicionando naquele ativo, existe um bom potencial favorável à direção que a gente está esperando. Ou seja, se a gente consegue, no final das contas, ter uma relação boa de risco-retorno, se a gente perder, a gente vai perder pouco, se a gente ganhar, a gente vai ganhar muito. O famoso perder de colherinha e ganhar de balde. É isso que eu vou analisar hoje. Vou falar aqui sobre Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano e também a Dogecoin. Queridinha hoje muitos traders que acreditam nessa moeda ou simplesmente estão operando ali os tweets do Elon Musk, que sinceramente é uma péssima ideia. A gente fica à mercê de algo que nós não temos controle. É a forma perfeita pra gente não fazer dinheiro dentro do mercado. É importante a gente fazer análises frias e saber onde entrar, onde sair, para que a gente consiga ter resultado no longo prazo. Ficar operando tweet, cara, é uma cagada, né? Então a gente vai olhar aqui análise gráfica e entender se estamos num bom ponto de compra para essas criptos. E ó, já agradeço quem deixou o like aqui embaixo. Muito obrigado, importante pra caramba para esse canal crescer e chegar ao maior número possível de investidores. Se tu quer mais vídeos sobre criptomoedas, comenta aqui embaixo. Lorenz, pode falar sobre criptomoedas, eu tenho interesse nesse assunto, não conheço muito bem, quero me posicionar. Pra eu saber e fazer próximos conteúdos quanto a isso, já que isso é algo novo. E também tá chegando aqui, te inscreve no canal, participa dessa comunidade que é grande, fantástica e além de tudo muito inteligente, tá? Que aqui só tem gente séria. Então vambora. É hora ou não é de comprar Bitcoin? Bom, para isso a gente vai aqui no gráfico para responder essa pergunta. Aqui nós temos aqui então Bitcoin atrelado ao dólar, nesse momento cotado a 41.650. Vamos aos pontos aqui. Olha aqui, Bitcoin ontem fez um fortíssimo movimento de queda, saiu dos 43 mil para os 30 mil dólares em questão de pouquíssimas horas. E aqui a gente já começa a entender um cenário. Houve um desespero, houve um momento em que o mercado ficou com pânico. Até eu uso aqui a Binance para negociar e chegou um momento que não dava mais para entrar aqui, ficou completamente congestionado. Isso foi um sinal muito forte de pânico, né? As pessoas querendo sair a todo momento, congestionou o servidor. Mas a questão é o seguinte, ó, olha o que nós temos aqui no gráfico, cara. Média móvel de 200. O que eu estou utilizando aqui como indicador para entender se é compra ou não? Primeiro, média móvel de 200 períodos, ou seja, eu estou vendo a movimentação de uma inércia bem longa. E quando ela está apontada para cima, ela serve como um fortíssimo suporte. Quanto mais longa uma média, mais forte é o suporte. E aqui a gente está vendo os preços ficando nessa região importantíssima de suporte. Junto a isso, olha, o outro indicador que eu utilizo é o IFR14, que é um índice de força relativa. Esse indicador aqui, ele me sinaliza se o ativo caiu demais, se o ativo tá barato. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Putz, será que tá caro? Será que tá barato? Bom, IFR14, ele nos dá de forma clara e precisa se o papel caiu demais ou não e se, portanto, ele tá barato ou não. E olha só que interessante, cara. O IFR14 do Bitcoin chegou a bater em níveis de 20. Isso é muito, muito importante. Claro que a gente está olhando o gráfico diário, daqui a pouquinho eu vou para o gráfico semanal, mas eu já consigo entender que no curto prazo esse ativo caiu demais, exageraram na mão aqui. Olha, a última vez que o Bitcoin tinha chego nesse ponto foi em março de 2020 e antes disso, só lá em setembro de 2019. Em setembro não fez fundo, mas em março fez. Fato é que nós estamos num ponto muito importante. Olha aqui, de novo, puxando mais para trás, 2018. Então repara que nós estamos nesse ponto muito importante aqui de sobrevenda, tá? Em que pouquíssimas vezes o Bitcoin chegou lá. Então, temos suporte, temos FR. Outro ponto importante, bandas de Bollinger. Eu estou utilizando aqui a banda de 2 e 3 períodos para entender a volatilidade desse movimento de ontem, se não foi exagerada. Quanto mais perto da banda de 3 períodos, mais exagero a gente consegue tirar do movimento. Porque o mercado passou naquele momento em que somente 2% do tempo o mercado alcança.
que é na banda de 3 períodos. Lembrando que a banda de 2 períodos, ela contempla 95% dos dados, enquanto a banda de 3 períodos contempla em torno de 99%. Então olha só essa sombra aqui, ficando além do 1% do momento, né? Ou seja, um momento muito ativo. Também, se a gente puxar aqui o histórico, olha, pouquíssimas vezes a gente vê o Bitcoin batendo na banda de 3 períodos. A última vez foi aqui, onde ele lateralizou por bastante tempo e depois voltou para uma tendência de alta. Isso foi lá em setembro de 2020, quando o FR ficou bastante sobrevendido. E para finalizar a conta aqui, olha o volume do que nós tivemos ontem. Olha a quantidade de volume dessa barra aqui. Isso aqui é pico de volume. Olha como esse volume ele destoa muito dos volumes anteriores. E isso significa o quê? Provavelmente uma exaustão do movimento. Quando o mercado já vem caindo dessa forma, já vem produzindo esse movimento de queda que aconteceu a partir ali de em torno dos 60 mil dólares, a gente já estava vendo Bitcoin caindo, e aqui passa a ideia de exaustão, onde nós temos muita troca de compra e venda. Esse volume muito grande sinaliza na maior parte do tempo uma exaustão. Pensa no seguinte, é um maratonista correndo. Ele tá correndo já a 5, 10, 15, 20 quilômetros. E ele mantém uma certa constância ali, né? Ele mantém aquele ritmo de 12, talvez 14 quilômetros por hora. E nos últimos 100 metros, aquele cara quer ganhar. O que ele faz? Ele senta o dedo no gás e começa a correr. Só que esse tempo de corrida mais forte do que ele estava fazendo a maratona inteira é o momento em que acaba o gás inteiro. É os últimos 100 metros, é o momento que ele quer dar a vida. Então ele começa a acelerar. E é isso que a gente está vendo aqui. A gente estava vendo uma cadência dos compradores e vendedores em questão de volume, né? Ou seja, a maratona ali mais ou menos uns 30 km, e aí nos últimos 100 metros deu aquela acelerada muito forte. Então, eu tenho banda de 3 períodos, eu tenho exaustão por parte do volume, eu tenho FR14 e agora hoje eu estou vendo uma reação aqui em cima da média móvel de 200, desse suporte importante. Juntando todos os fatores, eu entendo que sim, no curto prazo, nós temos um bom momento de compra aqui. Eu já entendi que um bom posicionamento estava em torno dos 35 mil dólares, tá? O ativo já subiu um pouquinho, mas eu ainda vejo um bom ponto de compra e principalmente para quem quer começar a se posicionar, eu entendo que é um bom momento. Mas olha só, vamos dar um pulo aqui no gráfico semanal e aqui vai ficar um pouco mais importante o porquê começar. A gente está vendo aqui a formação de um topo, uma tentativa de formação de topo e dependendo de como essa barra fechar agora, dessa semana, a gente vai conseguir tirar uma conclusão se é rompimento ou se é frustração. Essa barra vai encerrar no domingo, então tem mais 4 dias pela frente, né? Se essa barra fechar perto das máximas, excelente sinal de compra. Tá? Tem gente que vai querer se posicionar no gráfico semanal, então faz sentido esperar essa barra fechar. Ela vai fechar no domingo e a partir disso, fechar entre aspas, né? Mas ela vai encerrar no domingo e a partir disso então vai dar pra gente ter algum posicionamento melhor. Mas já caiu demais no gráfico semanal? No gráfico semanal não. Repara que o FR14 está ali em torno de 46. Não está sobrevendido. Uma sobrevenda seria abaixo dos 30. Se no semanal nós estivéssemos vendo aqui o FR abaixo dos 30, fantástico. A gente viu isso pouquíssimas vezes. A gente viu lá em torno de março de 2020 e a gente viu lá também em 2019. Puta, eu estaria salivando se tivesse o FR lá embaixo. Então, eu entendo que no gráfico diário está num bom ponto de compra sim, mas eu entendo que isso pode ser frustrado. Por isso que eu entendo que é bom a gente começar a se posicionar nas criptos para quem não está posicionado ou até começar a aumentar a posição para quem já está posicionado, mas não aumentar em toda a mão. Pô, tenho lá uma quantidade de dinheiro, Lawrence, o que tu acha de botar tudo agora? Não acho uma boa. Eu acho que vale a pena começar a colocar em torno de 1/3, no máximo metade da posição e depois, se o ativo começar a cair mais aqui no gráfico semanal, aí sim ir aumentando ali com o FR perto dos 30, porque ali a gente vai estar vendo um bom ponto de compra. O gráfico semanal está esticado. Se a gente entrar no gráfico mensal também está um pouco esticado, né? O FR agora começa a cair, mas a gente viu que deu uma boa puxada, então não seria nada surpreendente se a gente visse aqui uma correção um pouquinho mais longa e, portanto, a gente teria que estar preparado para isso, tá? Mas, como o gráfico diário está gritando por compra, como tu pode perceber, eu entendo que, como a gente não sabe o que vai acontecer, vale a pena colocar o pé na água aqui sim, vale a pena se posicionar um pouco, mas não com tudo. Vamos dar um pulo agora na Ethereum. A Ethereum está num belíssimo ponto de compra. Olha essa tendência, olha essa média móvel de 21 como tá bonita. O mercado hoje está reagindo ali. O FR poderia estar mais sobrevendido, mas como a gente está dentro de uma tendência, tá tudo certo. Tá em níveis entre 70 e 30, que são os melhores níveis para a gente se posicionar no papel. Reação de hoje muito positiva, barra de força já sendo frustrada. A
barra de hoje vai determinar se nós vamos ter um bom ponto de compra. Se a gente estiver fechando assim, a gente vai estar vendo uma barra de contração em cima de um suporte, em cima de uma tendência, o que é muito positivo. Então, no caso da Ethereum, é esperar fechar e colocar uma ordem de compra na superação da máxima, colocando o stop abaixo da mínima. Aonde ficaria o alvo? No mínimo no topo anterior, no mínimo aqui em cima. Podendo até carregar por mais tempo, podendo carregar por uma média móvel de 9, podendo carregar por uma média móvel de 21, por algum indicador que performe bem em tendência. E essas duas médias são muito boas para isso. Cardano, olha como está forte essa criptomoeda. Nós tivemos um teste da média móvel de 21 e já hoje a gente está vendo o papel lá em cima fechando acima da média móvel de 9. Também é uma excelente posição de compra, testando o topinho anterior. A gente está vendo aqui também um exemplo de barra de contração, que é um inside bar e que gera um ótimo gatilho de compra. O que a gente pode fazer aqui? Espera essa barra fechar. Amanhã, colocar uma ordem de compra na superação da máxima e para ser mais agressivo, com stop abaixo da mínima. Se quiser ser um pouco mais conservador, que eu não acho nem um pouco ruim, botar o stop abaixo dessa mínima aqui, que seria um stop abaixo do fundo. E aqui a ideia é visar também um movimento de alta, então também coloca um indicador de tendência para tentar pegar um movimento amplo. A queda foi realmente muito exagerada e provavelmente o mercado vai tirar essa gordura com os próximos movimentos. No caso da Binance, eu vou precisar de um movimento bem mais forte para pensar em comprar ela. O sinal que ela deixou aqui ontem foi um sinal bem pesado. Isso aqui é um rompimento de baixa, depois de uma congestão. Olha a quantidade de volume. Aqui nós temos uma situação diferente. Aqui a gente já não tem a ideia de exaustão. Aqui já tem a ideia de queda. E para isso ser deixado para trás, ou seja, para eu repensar em comprar aqui, eu vou querer ver um rompimento da máxima dessa barra de ontem. E para isso eu preciso de um candle fechado. Não é violação, é rompimento, é candle fechado. E só a partir disso é que eu começaria a pensar em trade nesse ativo, porque isso aqui está me sinalizando um movimento de queda muito importante. Por exemplo, se tiver um fechamento como esse aqui e amanhã perder a mínima, é para entregar queda e queda forte. Barra importantíssima. Nesse ativo, por enquanto, eu não faria nada. Ripple está num belíssimo ponto de compra. Nós temos aqui a região de topo, topo, topo. Nós temos médias ascendentes. A única coisa que está faltando aqui é um sinal comprador. A barra de ontem foi uma barra bem pesada. Não é um rompimento que nem na Binance, mas é uma barra de ignição. E essa barra de ignição tem tudo para ser acionada se nós tivermos esse sinal assim. Isso que a gente está vendo aqui é um respiro fraco. Se amanhã o mercado acorda pesado e perde a mínima, é para voltar a cair e voltar forte e provavelmente para testar aqui a média móvel de 200, que é a média mais longa. Já que a média móvel mais curta, a de 9 e a de 21, não segurariam, aí o próximo alvo seria a média móvel de 200. Então aqui eu também daria uma segurada. Eu começaria a pensar numa compra se nessa barra os players conseguissem trazer o ativo aqui além da metade da barra de ontem, passando a ideia de que essa venda foi uma venda momentânea e agora os compradores estariam prontos para retomar. Então eu teria uma barra de contração com bastante corpo e idealmente também bastante volume. Quanto mais volume eu tiver aqui, quanto mais perto o volume de hoje for do volume de ontem, melhor. Mais pressão de compra eu tendo a ver e, portanto, mais força vai ter o sinal e aí, claro, a gente vai entrar com mais tranquilidade nesse ativo. Tá? E por último, a Dogecoin. É uma cripto que tem muita gente falando, né, por causa do Elon Musk, mas sinceramente não é uma cripto que eu tenho em carteira. Tá, eu acho que essa cripto está muito na manada. Claro que dá para a gente tentar fazer um trade outro aqui, né? Já que tem muita gente comprando, então sinais de compra são bem-vindos. Mas pensando em ter uma carteira de cripto, olha, cara, da minha parte eu não tenho, tá? E olhando aqui para o gráfico, o que eu já tenho é um momento de fraqueza. Observando aqui, eu tenho topos e fundos cada vez mais baixos, tá vendo? Eu já tenho aqui um zigue-zague descendente perdendo essa última mínima, mas isso aqui ainda não significa uma movimentação de queda, até porque as médias ainda apontam para cima, Dogecoin está em cima do topo anterior, em cima do fundo anterior, então ainda está numa região de suporte importante. Agora, barra de ontem foi forte, perdeu a mínima dos últimos fundos, o que eu quero aqui é o rompimento dessa máxima. A partir do rompimento dessa máxima, aí sim eu pensaria em comprar essa cripto, visando movimentos mais altos e eventualmente fazendo algum trade legal aqui. Até fica mais complicado operar esse tipo de cripto, porque até no momento de sair da posição, dependendo do tweet, dependendo da força do movimento, aí não pega stop, aquele show de horror. Então eu concentraria minhas operações em Bitcoin, Ethereum e até Cardano, que estão em pontos mais importantes. E no caso da Binance e da Ripple,
a gente precisa ver um movimento mais forte, um movimento mais contundente para aí sim começar a se posicionar, e para isso eu vou precisar ver aquelas barras de ontem sendo ignoradas. Então essa foi alguma das análises que eu tinha para mostrar aqui. Eu entendo que nós estamos num bom ponto de compra. Pânico normalmente significa bom ponto de compra. Quando eu abri ontem aqui e vi que as criptomoedas estavam caindo 20%, eu comecei a salivar, me posicionei algumas, mas não coloquei todo o capital, por entender que no gráfico semanal e mensal ainda pode vir correções um pouco mais fortes, então eu tenho que estar preparado para isso. Por isso que eu não me posicionei completamente. Mas algumas já vale a pena a gente ficar de olho, elas estão em tendência de alta, dependendo do sinal que ela deixar hoje, amanhã a gente já pode ter uma bela situação de compra. E qualquer dúvida pode botar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, a gente vai trocando ideias. Se tu gostou desse vídeo, se tu quer ouvir mais sobre criptomoedas, quer mais análise como essa, comenta aqui embaixo também para eu saber que é para fazer esse tipo de conteúdo e continuar assim, beleza? Eu fico por aqui então, um forte abraço e até mais.